Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje estamos muito contentes de receber o nosso querido irmão Humberto, lá de Minas Gerais. Esse jovem senhor de 86 anos. Hoje estamos muito contentes em recebê-lo. Ele já se sente abraçado com muita fraternidade, com muito carinho, por este ambiente aqui, que é de todos nós. Então, meu querido irmão, sinta-se novamente acolhido e muita gratidão por ter aceito o nosso convite. A palavra é com o Senhor. O Senhor poderia se apresentar rapidamente para que as pessoas possam conhecê-lo? Quase que não saiu. Ok, Rosana. O meu nome é Humberto Cerqueira, Humberto Egipto de Cerqueira, o nome completo. Eu sou filho de pais espíritas. Eu nasci no estado do Rio de Janeiro, numa cidadezinha que hoje já é bem pujante, chama-se Três Rios, e morei 30 anos em São Paulo, onde completei meus estudos e me formei em engenharia. Em São Paulo, a gente frequentou muito a Federação Espírita do Estado de São Paulo, e depois do meu trabalho profissional, eu fui transferido para Belo Horizonte, e quando eu vim para Belo Horizonte, o meu irmão indagou ao Divaldo, né, que inclusive foi algumas vezes lá na minha cidade, em Três Rios, e até se hospedava na minha casa, né? A gente teve alguns contatos com ele. O meu irmão perguntou ao Divaldo que casa espírita eu deveria procurar em Belo Horizonte. E o Divaldo me recomendou a Associação Espírita Célia Xavier. Eu, quando me mudei para cá, demorei um pouquinho a localizar a Associação Espírita Célia Xavier, até que localizei e passei a frequentá-la em 1978. E dali para cá nunca mais saí de lá. Tá certo? Estamos frequentando, participando de reuniões mediúnicas, apresentamos alguns estudos e eu esclareci a Zélia que eu não faço palestra, tá certo? Mesmo porque eu não tenho essa capacidade e não tenho essa, digamos assim, essa competência de fazer uma palestra. Então, quando me convocam, a gente sempre aceita o desafio, porque o desafio do estudo ele acaba sendo mais benéfico para nós, que vamos ter que ir lá nas obras, rever os pontos, estudar, e isso vai acabando fortalecendo, ou pelo menos solidificando assim o nosso conhecimento e a nossa formação intelectual dentro da doutrina, que é uma necessidade de que cada um de nós tem, né? De estudar, como nos recomendou o Espírito Verdade, que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Instruir, Mas, amai-vos, e o primeiro ensinamento, né? E este amor a gente sente se manifestar nesses contatos que a gente tem, graças a Deus, hoje pela internet, e em todos os lugares onde a gente vai, nós procuramos sempre ambientes espíritas e a receptividade que os companheiros nos dão é sempre muito grande, né? e é por E isso que os nós estamos aqui, é um estudo, seu Humberto. Nós não temos aqui a preocupação de palestras ou exposições, não temos. Aqui a Casa do Caminho gosta de simplificar as coisas. Por isso que todas as pessoas que fazem parte, que sempre fizeram parte, quando havia, ou quando houve poucas palestras aqui na Casa do Caminho, elas poderiam sim fazer perguntas, certo? Então, aqui todos são, peço a permissão do senhor, para que também, quando houver, que também continue nesse bate-papo. Eu acho que é bem por Perfeito. aí, tá?
Perfeito. Então... Assim, seria interessante realmente um bate-papo, né? Exatamente. Tá. Porque vai assim, facilitar a compreensão geral de que todos Exato. compreendem, se bem que aquilo que nós vamos falar, eu tenho certeza que todos vocês conhecem profundamente. Só um instantinho. Senhor Dilson, o senhor levantou a mãozinha para que ele possa continuar e adentrar o tema, por favor. O senhor falou, o senhor... Queria dizer que esse modelo é muito bom, que palestra, tem tantas palestras na internet, tantas palestras que está cansativo. O melhor é a interação mesmo. Exatamente. Exato. Esse é o objetivo, né? Não, senhor Dilson? Sim, esse é o objetivo e é um bom objetivo. Né? Bem-vindo. Vamos lá no nosso tema, seu Humberto. Vamos lá. Então, Porque a gente quer... sabe por quê, seu Humberto? A gente quer obsediá-lo com carinho. Muito, muito, muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês, porque isso fortalece muito a cada um de nós. Viu? Essa troca de energia amorosa assim é tão benéfica, né? Então, a tristeza é um sentimento que todos nós temos, né? Eu acho que a gente não consegue viver sem, em algum momento da vida, passar por momentos de tristeza, né? Mas também a gente tem muitos momentos de alegria, né? Então, é uma condição normal de todo ser humano, né? Aquele que não se sentir nunca triste, ele não deve ser desse planeta. Mesmo não sendo desse planeta, ele certamente terá alguns instantes em que esse sentimento pode chegar até o seu íntimo, né? Então, é uma condição normal de todo ser humano e natural em cada um de nós, e nós não devemos nos preocupar quando somos assim atingidos ou envolvidos por esse sentimento de tristeza. Porque ela pode ser uma tristeza passageira, que acontece frequentemente em nossa vida e que dura muito pouco, e depois a gente até acaba esquecendo, né? Mas ela também, às vezes, pode ser uma tristeza mais profunda e que costuma persistir por dias, por semanas, e se ela continuar insistindo em permanecer no nosso íntimo, ela pode trazer problemas mais complicados, mais complexos, que podem nos levar até a uma depressão, o que acaba se tornando um assunto, assim, uma condição mais delicada e que exige até um cuidado mais específico e maior, né? E temos, né, tantos e tantos motivos que podem nos levar a esse tipo de sentimento, por exemplo, uma desilusão amorosa, ou a perda de um emprego, ou a frustração de um trabalho ou de uma carreira, a morte de um ente querido, traumas e conflitos internos mal resolvidos. Sobre a frustração de emprego, eu vou tomar a liberdade de, às vezes, contar algum outro caso de caráter mais íntimo, né? Mas o meu irmão mais novo, pelo fato de que talvez influenciado por mim, que me formei em engenharia, ele, quando entrou na faculdade, ele escolheu a engenharia. Estudou durante... aqui são períodos, né? Quando eu estudei era um ano completo, e atualmente são períodos, são semestres. Ele estudou 1 ano e meio, 3 semestres. E quando ele já estava indo para o 4º semestre da engenharia, correspondente, então, ao meu antigo 2º ano, ele chegou para o meu pai e falou assim: não quero mais isso, não gostei. Aí o meu pai ficou meio assim, preocupado, ele falou: não, eu vou escolher outra carreira. E ele estudou comunicação e jornalismo. E ele se realizou plenamente nessa profissão. Agora, imagina se ele continuasse insistindo, né, numa carreira que não era a sua aspiração íntima, né? Que talvez pudesse trazer alegrias para a família, mas a família ficou muito mais feliz com a felicidade dele sendo
assim, um profissional de comunicação, que ele se dedicou ao jornalismo e foi editor de alguns jornais aqui no Brasil. E então não ficou assim financeiramente realizado, né, ou completo, mas ele vive com dignidade. Então ele está feliz com isso, né? E isso é que nós devemos procurar em nossa vida, quer dizer, encontrar algo que nos traga satisfação íntima, que nos permita realizar alguma coisa de útil, né? Para que a nossa passagem aqui não seja uma coisa assim frustrante, né? Então, todas essas situações que nós citamos, elas são encaradas negativamente, né? E podem nos afetar psicologicamente. E a gente tem, com esses sentimentos de desilusão, de perdas e de traumas, a gente pode ter desânimos, falta de vontade para desempenhar tarefas que a gente realiza, não ter interesse em conviver socialmente, né? Então, é preciso que a gente encare esse sentimento com mais naturalidade, né? E por quê? Porque todos nós assim almejamos em sermos felizes, né? Mas a gente sabe que a felicidade, né, a felicidade assim verdadeira e permanente não existe no nosso mundo. Nós estamos num mundo de expiação e de provas, né? E onde nós vamos certamente passar por dificuldades, passar por problemas necessários para que cada um de nós se desenvolva um pouco mais, para que nós consigamos avançar intelectualmente e moralmente, como consequência natural, né? Então, existem muitas coisas na nossa posição, assim, no mundo como criaturas encarnadas, que para uns, né, basta alguma coisa pequena e para outros aquilo que basta para um é absolutamente assim pequeno e não satisfaz em nada, né? Como está na questão 922 de O Livro dos Espíritos, e que fala que naquilo que se refere à vida material, o que nos dá a felicidade é a posse do necessário. Porém, com relação à vida moral, somente a consciência tranquila e a certeza na fé e a certeza do futuro, a fé na vida futura, é que nos vai dar essa certeza de que seremos felizes e a condição de que podemos ser felizes assim dentro das limitações que a nossa condição de criaturas imperfeitas nos proporciona, não é verdade? Então, tem muita gente que com pouco está satisfeito e tem muita gente que com muito quer mais, né? E não se contenta nunca, né? Então, Humberto, isso e varia muito. principalmente, seu Humberto, e principalmente, eu acho que o senhor está colocando um ponto muito interessante, porque muitas vezes nós vamos em busca da realização financeira, de carreira, e nos deixamos levar por esse movimento que a própria vida nos impõe. E nos esquecemos das coisas mais simplórias e mais lindas da vida. Porque esse movimento de querer mais, mais, mais e mais, que nós focamos nisso e simplesmente passa o mais importante das nossas vidas. Como você está do lado de uma pessoa, como escutá-la, abraçá-la, apoiá-la ou simplesmente ouvi-la. Então, Exato. focamos nisso, na carreira, no dinheiro, etc, etc e tal,
e, lastimosamente, nos esquecemos do que é mais necessário para o ser humano, o contato com as outras pessoas e também essa socialização. Nos esquecemos até de como socializarmos com as outras pessoas. Nós não temos celulares, computadores, etc, 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 mas nem temos tempo de conversar com as pessoas. Olha só para nós. E depois nos questionamos por que eu estou com essa tristeza, por que eu estou ansiosa. Eu digo por mim, eu estou falando por mim, viu? Não estou falando por ninguém, não, estou falando por mim. Etc e tal. Mas o que acontece? Porque sempre estamos querendo, em busca, na verdade, do material. É óbvio que necessitamos para vivermos, estamos encarnados, mas esquecemos de. Depende, porque tem muitas pessoas que conseguem viver com o mínimo, se realmente for sincera consigo mesma. E se esse for o objetivo, né? Então, o que o senhor está falando realmente é muito interessante. E também eu coloco o tema chamado perfeccionismo. Que o perfeccionismo, ultimamente, tem tocado muito os nossos corações, porque queremos sempre ser os melhores, o que é isso, aquilo outro, e nos tornamos seres vazios, ocos. Né? Mas eu vou deixar a palavra também para o nosso irmão Odilson, que levantou a mãozinha. Senhor Odilson? Senhor Odilson, o senhor está nos escutando? Sim, vai. Está aparecendo aqui tudo escuro. É porque eu botei no 4G, que fica... Está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Sim. O senhor pode fazer uma reflexão ou pergunta. Não é nem pergunta. Como estamos numa roda de conversa, isso é importante, é muito bom. Aí eu olhei aqui no tablet a etimologia latina da tristeza, quer dizer, tristitia. Tristeza, entre aspas, tristeza, aspecto triste. Então, vem do latim, a etimologia do latim, tristitia. Eu sempre tenho essas curiosidades de saber o que significa isso, o que significa coragem, por exemplo. Aí eu fico pesquisando. Eu acho que isso é bom, né? Isso está sempre aprendiz. Era do Evangelho de servidor, nosso irmão José. Certo. Obrigado. De nada. Vamos lá, senhor Humberto. Obrigada. Bem, uma das maiores causas de tristeza que nós temos é a perda de entes queridos, não é verdade? Então, nós buscamos lá na questão 934 aquela pergunta que Kardec faz, se essa perda desses entes que nos são caros não nos causa uma dor tão mais legítima quanto irreparável, e que seja independente da nossa vontade, quer dizer, é uma dor realmente que a gente não tem como fugir dela, né? E os espíritos respondem que esta causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. Então, não existe essa distinção. E ela representa uma prova ou uma expiação. E é uma lei comum para todos nós. Mas já é um consolo nós podermos nos comunicar com os nossos amigos por meio que estão ao nosso alcance, né? Hoje, através da mediunidade. E a resposta dos espíritos nos traz uma expectativa muito agradável e feliz, por dizer assim, enquanto não dispondes de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ou seja, quando nós alcançarmos uma condição evolutiva mais ampla e moralmente mais elevada, a nossa comunicação com os nossos entes queridos será muito mais assim direta, intensa e frequente, e o fato de estarmos encarnados ou não estarmos encarnados, ainda que hoje não nos afaste deles, mas nós nos sentimos distanciados pela dificuldade de os percebermos assim, quando despertos, né? Esquecendo-nos de que quase sempre a gente nos encontra durante o sono, mas não nos recordamos ao acordar, né? Então,
no futuro, quando a gente alcançar um nível de evolução muito mais destacado, né, nós vamos ter condições muito melhores de entrar em comunhão com os nossos entes queridos, né, provando que realmente o amor, né, ele nunca deixa as pessoas sós e esquecidas e abandonadas, né, como o amor de Deus, que está sempre presente em nossa vida, né? O amor de Deus e a misericórdia do Pai, ela não nos abandona em instante nenhum. Nós aqui, muitas vezes, ou quase sempre, nos afastamos dessa presença amorosa e permanente de um amor que nós nem conseguimos identificar assim, a extensão e o significado exato desse amor sublime de Deus e dos espíritos puros que dedicam a todos nós, né? Mas que um dia nós vamos chegar lá, né? Um dia nós estaremos aprendendo e sentindo esse amor e certamente aí a felicidade ela vai ser indescritível, como está lá na questão acho que 132, que quando nós alcançarmos na questão, acho que 115, perdão, o objetivo fomos criados simples e ignorantes para alcançarmos a perfeição, e quando isso chegar, nós vamos sentir a verdadeira e pura felicidade. Um dia nós vamos chegar lá, né? Tá certo? Então, cabe-nos trabalhar nesse sentido, né? Principalmente porque temos a bênção da doutrina espírita a nos despertar as mentes e as consciências para buscar essa melhoria, para trabalhar nesse crescimento íntimo que é assim, a destinação de todos nós, né? E já que nós temos essa consciência, que nós possamos estarmos conscientes dela, né? E trabalhar no sentido de crescermos o mais rápido possível, sem querer nos transformar em santos do dia para a noite, porque, como a Zélia estava falando, nós temos que oferecer aquilo que temos condições de oferecer, né? E Deus não cobra de ninguém nada mais além do que aquilo que cada criatura pode oferecer. Então, porque Deus é absolutamente justo, né? Então, na questão 936, ainda falando sobre essa perda de entes queridos, Kardec pergunta de que maneira essas dores assim inconsoláveis daqueles que ficaram, né, de nós encarnados, elas conseguem afetar os espíritos que partiram e que provocam esse sentimento, né? E a espiritualidade esclarece que o espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na Terra. É natural, né? Porque quando nós desencarnamos, nós não nos transformamos, nós continuamos sendo a mesma pessoa e não deixamos de estar identificados com aquele que amamos, né? Mas uma dor incessante e fora de propósito acaba afetando penosamente. Isso todos nós sabemos, né? Porque ele vê aquele espírito desencarnado nessa dor excessiva, falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Então, se nós tivermos fé no futuro e confiança em Deus, nós vamos aceitar essa separação como uma condição natural, mas que também é uma situação provisória, né? Então, essa dor assim incessante e intensa e que não se afasta, ela acaba sendo um obstáculo ao progresso e até mesmo pode dificultar o reencontro com os nossos entes queridos quando nós voltarmos para o plano espiritual, porque nós ficamos numa condição assim tão complicada espiritualmente que nós ficamos com a nossa visão, digamos assim, bloqueada, e às vezes dependendo da condição que o espírito esteja, que desencarnou antes.
ele poderá até nos ver, nos visitar e nos amparar. Como a gente lê lá no Nosso Lar, em tantas obras do André Luiz, desculpe, André Luiz estava lá no umbral e ele era visitado, mas não conseguia identificar. Só quando ele buscou, através da oração, reconhecer a sua condição, é que o Clarencio se tornou visível para ele, né? Então, isso é uma consequência do nosso comportamento, né? Então, lá no livro Conduta Espírita, André Luiz diz o seguinte, que resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso uma manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Então, nada acontece por acaso, né? Por isso que nós temos que ter maior resignação e maior prova de confiança e entendimento, né? A resignação com esses fatos vai revelar que também nós estamos tendo confiança em Deus, sabendo que a vida não termina, né? E na resposta à questão 920 do Livro dos Espíritos, eles nos afirmam que nós não podemos gozar de uma felicidade completa na Terra. Isso, evidentemente, nós sabemos disso. Porque nós vivemos num mundo de expiação e de prova. Mas ela pode ser suavizada se tivermos realmente essa fé e essa confiança em Deus e sermos felizes tanto quanto possível que seja, né? E é inegável que todos nós, né, por mais difícil que seja a nossa condição, por mais assim, dolorosa que seja a nossa prova, o nosso testemunho, nós temos momentos de felicidade e que são realmente muito benéficos para todos nós, né? A gente vê um exemplo vocês todos conhecem, né? O Jerônimo Mendonça, né? Todo mundo conhece o Jerônimo Mendonça, já ouviu citar. Ele tinha um problema físico que ele chegou ao momento que ele tinha que ser transportado em cama, né? E quando ele fazia palestras, né? Existem algumas gravadas no YouTube, né? Ele assim, sentia dores tão grandes no seu corpo, pelos problemas físicos que ele tinha, que ele fazia a palestra com alguém com um ventilador ao lado dele, né? E ele sorria, cantava, era alegre, feliz, quer dizer, as pessoas olhavam aquilo, como é que um homem nessa condição pode se sentir feliz? Aí perguntaram um dia para ele o que causava maior alegria para ele. Ele falou, me mexer, alguma coisa assim, coisas que nós fazemos com a maior facilidade, né? Então, cada um é cada um, né? Então, nós não podemos permitir que a ansiedade nos lance a uma tristeza inútil. Nós podemos... desculpe, Desculpe, viu, meus irmãos? Eu tinha que colocar no silencioso. Mas, então, a gente deve ser triste, mas não precisa ter uma tristeza inútil, alguma coisa que seja inútil para nos assim, atormentar, né? E a gente também não devemos deter essa tristeza e ficar relacionando sempre os nossos dissabores. Essa recomendação Emmanuel nos traz no Livro da Esperança, que é um livro também muito, muito, muito bonito e muito agradável. Eu vou tomar, se vocês me permitirem, eu acredito que deve dar tempo, né? Porque nós temos o seu Odilson pode fazer uma pergunta, ele colocou a mãozinha dele ali. Ó. Sim, senhor Odilson. Perfeitamente. Eu só não garanto se vou saber responder. Aí você me ajuda, né, Zélia? Senão a gente pede ajuda dos universitários. Não é bem pergunta, lembrança. O nosso querido irmão Humberto, doutor Humberto, ele falou em perda. E podemos esquecer. Por favor. Um minutinho.
Não podemos esquecer a assertiva de Antoine Laurent de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Obrigado. Exato, exato. Sem dúvida. Né? Mas então, eu vou pedir permissão a vocês, porque existe no livro Religião dos Espíritos uma página de Emmanuel intitulada Ante os que Partiram. Todo mundo conhece essa página? Não, mas conhecemos o livro. Pode ler. Eu tomei a liberdade de buscar essa página para ler para vocês aqui, porque isso me lembra o meu pai. O meu pai ele foi um espírita muito trabalhador, muito atuante, e morava na nossa cidade lá de Três Rios, no estado do Rio, e todas as vezes que algum companheiro, alguma pessoa ligada a ele desencarnava, se ele era convidado, ele lia essa página. Além de fazer uma prece, então, ele lia essa página. E aí, me lembrando dele, eu resolvi trazer para vocês aqui esse texto de Emmanuel, que está nesse livro Religião dos Espíritos. Então, diz Emmanuel, nenhum sofrimento na Terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre um outro coração relegado e querido e que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo de agonia. Um esposo que se despede procurando debalde mover os lábios mudos. Uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas. Um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram esmagados de solidão à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam, gemendo, a lousa imóvel e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando, em vão, pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas do teu pranto lhes fustigam a alma como uma chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada, no novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. Isso a gente tem que ter consciência. Eles também, da mesma forma como nós nos preocupamos com eles, eles também se preocupam conosco. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação e se voltam para o suicídio. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam do além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que em futuro, mais próximo do que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades
e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que te não percas no frio do desencanto. E vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Essa é a página que eu decidi trazer para os companheiros, porque ela é muito bonita, né? Então, que a gente tem que aceitar a separação pela desencarnação com naturalidade, e eu posso até afirmar, já trazendo mais um exemplo pessoal, a minha companheira, esposa querida, com quem que vivemos juntos por 48 anos, né? Ela desencarnou repentinamente nas minhas mãos, né? E eu, com a graça de Deus, né, e principalmente graças à doutrina espírita, o que eu fiz foi orar. E certamente aí toda a família chegou e foi aquela coisa, e eu consegui manter a serenidade de todo mundo, né, e evitar desesperos e gritos e tal, e manter o ambiente sereno, e nos comportamos com a maior serenidade, né? Então, eu sofri com isso? É claro que eu sofri. Eu sinto falta dela? É natural que sinto. Mas eu sempre oro pedindo a ela, sei que ela deve estar feliz e que deve estar bem, né? Que um dia a gente vai se reencontrar, né? Isso eu não tenho dúvida, né? Então, o sofrimento, né? A tristeza, ela sempre vai estar ao nosso lado e sempre vai estar nos visitando, porque nós até que precisamos desse tipo de coisa, né? Segundo um psicólogo norte-americano, Paul Ekman, quando a gente vai fazer esse tipo de estudo, nós também buscamos informações da internet. Então, eu não sou psiquiatra nem psicólogo, né? Mas a gente vai buscar, né? Esse psicólogo americano, ele disse que a tristeza é uma das 6 emoções básicas do ser humano. Então, nós temos emoções como a tristeza, como a felicidade, como a raiva, como a surpresa. O medo é importante. Lá, Leon Denis tem um estudo maravilhoso sobre o medo, né, que é uma das potências da alma, né, tá certo? E o próprio nojo, né? E a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a depressão vai ser a maior causa incapacitante do mundo. E a gente sabe que hoje a depressão já é considerada como um mal do século XXI. Então, a gente, se não tomar cuidado e nos deixarmos dominar pela tristeza, nós podemos chegar a uma condição de depressão, e isso exige providências mais drásticas, nós vamos dizer, porque a nossa doutrina espírita, ainda que o tratamento espiritual seja importante, quando isso ocorre, ela sempre recomenda que devemos buscar o tratamento médico, um apoio psicológico e até, às vezes, de um psiquiatra, né? E, hoje em dia, a gente vê a quantidade de pessoas que precisam buscar essa ajuda, né? Mas, ainda assim, existe muito preconceito. A gente já teve experiências, e todos vocês certamente já tiveram esse tipo de experiência, principalmente esse companheiro lá do Espírito Santo, que está na Associação Médico Espírita de lá, que existem pessoas que necessitam de um apoio psicológico, mas tem preconceito, acham, não, eu não sou doido, eu não sou doido, por que eu vou procurar um psicólogo, né? Quando, isso é uma necessidade
muito grande, principalmente nos dias que vivemos atualmente, com tanta pressão, com tanta situação difícil e complicada, né, que as pessoas têm que viver e que acabam causando esse mal-estar íntimo que as pessoas precisam buscar. Eu tenho um neto de 12 anos que está precisando de um psicólogo, que está fazendo um tratamento, porque ele ficou abatido, ficou triste e tal, e eu falei com a mãe, vai lá buscar um psicólogo, né? E está fazendo um tratamento, né? Então, Eu acho interessante também, sabe, seu Humberto, o que o senhor falou. Esse ponto é muito delicado no movimento espírita, principalmente para os colaboradores, de assumirem o seu estado atual, uma fase de suas vidas, se estão passando por determinados desequilíbrios, transtornos, pode ser uma fase. Muitos não querem nem dizer. E estão assim, na mediúnica, no passe, e se vão, por exemplo, para um psiquiatra e são medicados, não dizem às pessoas responsáveis pela mediúnica, pela magnetização, ou o que quer que seja, por vergonha. Imagina! E isso prejudica a própria psicosfera do próprio, onde quer que a pessoa se encontre. Porque nós sabemos quando existe um certo tipo de medicação, quando é forte, e no que se refere à mediúnica, é necessário que o colaborador se afaste, em primeiro lugar, para se tratar. Exato. Então, isso é no mundo. É impressionante que ainda temos essa discriminação, esse preconceito. É uma lástima. Né? É uma lástima. É uma lástima dentro do movimento espírita que nós temos, entre aspas, a obrigação de estudarmos, de compreendermos, e principalmente com tantos livros que falam sobre isso, é impressionante que ainda há esse preconceito. Sem dúvida. Pode ser. Eu não sou, como eu disse, não sou psicólogo, sou engenheiro. O engenheiro tem uma visão mais assim objetiva, né? Tá certo? Então, eu não sei por que as pessoas têm esse receio, né, de se revelar. Né? É tão simples dizer a verdade, né? Se nós aprendermos a respeitar o nosso próximo como ele é, né? E se nós estivermos dispostos a ajudar e a receber ajuda, porque nós sempre precisamos também de ajuda, essas situações, principalmente no ambiente assim de uma casa espírita, onde deve haver essa fraternidade mais intensa, né? Mais verdadeira, né? Que permite que as pessoas se abram, né? É tão bom abrir o coração para um companheiro que a gente confia, né? Então, é claro que existem coisas que não se falam, mas também tem coisas que não precisam ser ditas, né? Então, mas a gente pode muito bem abrir o coração, né? E o Espiritismo, ele oferece muito consolo às pessoas que sofrem, né? E ele também propõe muitas atividades que auxiliam na recuperação do ânimo, da alegria, da vontade de viver. E o que a nossa doutrina nos oferece? Primeiro, a prece como um bálsamo da alma, né? Que ela nos religa a Deus, nos religa aos espíritos amigos, que sempre estão ao nosso lado a nos ajudar, a nos confortar, a nos fortalecer ante os desafios, né? Porque muitas vezes a gente, na prece, quer que o problema se afaste de nós, quando isso não é o que vai acontecer e nem é o que precisamos, na verdade. Nós precisamos do problema. O que nós temos que ter é confiança e a certeza de que Deus não nos dá um peso maior do que consigamos suportar, né? Senão ele não seria esse Deus amoroso e misericordioso do qual todos nós temos essa certeza que é, né?
e devemos confiar, né? Então, a prece nos restaura essa harmonia e essa paz íntima, né? Nós temos aí, e a Zélia lembrou, tantas obras de leituras edificantes e que nos ajudam tanto, né? Não somente o Evangelho segundo o Espiritismo, essas obras subsidiárias do Chico, essas leituras das interpretações evangélicas de Emmanuel, os livros de Joana de Ângeles, do Raul Teixeira, de tantos companheiros dedicados e que nos oferecem, através da sua vivência doutrinária, da sua experiência e do seu conhecimento e da sua condição mediúnica, páginas tão ricas de ensinamento e, às vezes, tão singelas e de conteúdo tão extraordinário, né? Então, a gente tem isto disponível para nós, né? Temos a oportunidade de exercitar o bem, porque a caridade é um dos fundamentos, né? Que nós precisamos adquirir na nossa formação. Kardec colocou lá que fora da caridade não há salvação, então que nós e a caridade está assim bem esclarecida em tantas e tantas obras, né, da nossa doutrina, e tanto de Kardec como das obras subsidiárias, né? Aquela questão 866 do Livro dos Espíritos, não, e como entender a caridade da forma como Jesus a entendia, né? Que é o nosso famoso BIP, né? Benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições do próximo e perdão, né? Nós temos hoje, inclusive disponibilizadas na internet, uma quantidade enorme de palestras de conteúdo evangélico doutrinário que podem oferecer respostas assim preciosas às nossas carências e aos nossos momentos de dificuldade, né? Então, tudo isso a doutrina nos oferece, né? A prática do evangelho no lar, que é uma ação assim extraordinária, que transforma os lares da terra em verdadeiros pontos de luz, né? Que iluminam os corações a partir desse núcleo familiar, que é a célula básica de toda a sociedade, né? Nós não teremos uma sociedade e, consequentemente, uma humanidade plena de felicidade evoluída se a coisa não começar com cada um de nós, com o nosso lar, ao invés da gente buscar ou querer que o outro se transforme, né? Nós temos o passe, a fluidoterapia, a água fluidificada, tão significativo, tão importante para nos trazer assim essa tranquilidade, essa energia. É evidente que tem muita gente que assim, o meu pai chamava de papa-passe, né? Que vai no centro toda semana para tomar passe, como se o passe fosse resolver os seus problemas. Não, o passe é uma ajuda, mas a transformação ela tem que ser nossa. Então, o passe nos ajuda a que nós nos preparemos para realizar a nossa transformação. A água fluidificada nos harmoniza para que nós tenhamos condições de exercer a nossa transformação, porque a conquista de cada um tem que ser individual, né? E essa é a beleza da lei de progresso que Deus estabeleceu, né? É que cada um vai ter o mérito das suas conquistas. Sem esse mérito, não há como a gente crescer e evoluir. Sabe o que eu me lembrei também, seu Humberto? É que, como nós estamos, o deck é praticamente virtual. Por enquanto. Vamos ver. Deus sabe o que faz. E o que as pessoas se esquecem é do ambiente de um centro espírita. Exatamente. Porque eles, no caso, porque está online, que é isso, é aquilo, outro, mas só em estar um ambiente onde há oração, onde está um foco de autoconhecimento,
e que a própria espiritualidade prepara a psicosfera deste ambiente, se esquecem de quando, às É, vezes, quando adentramos no centro espírita, sentimos mais tranquilidade e vem até um soninho, que bate um soninho, que vai, e é completamente compreensível. Até como o senhor mesmo fala, como o senhor fala, engenheiro, que isso tudo é o quê? É explicado fisicamente, quimicamente falando. fisicamente. Então, aí as pessoas, digo as pessoas, se acomodam e É, se esquecem que há esse recurso também. E nos deixamos exato. levar justamente pelos nossos pensamentos, pelas nossas frustrações e nos afastamos muitas vezes dos recursos mais fáceis e mais simples que nós temos em mãos. O que o Exatamente, senhor acha? exatamente. Perfeito. Existem também outras ajudas extraordinárias que são os que o Espiritismo nos oferece, que são os cursos, né? E hoje em dia, através da internet, nós temos, por exemplo, lá a nossa Associação Espírita Célia Xavier, antiga, quer dizer, quando nós estávamos só nas atividades presenciais, nós tínhamos só 2 dias da semana que podíamos realizar cursos, né? E de que forma? Porque nós não temos espaço físico suficiente, né? Então, quando surgiu a pandemia, nós começamos a desenvolver atividades virtuais, pela internet, e você conhece a Nájila, né? A Nájila é coordenadora dos nossos cursos, e através desses cursos, a Nájila conseguiu formar facilitadores, e hoje nós temos pela internet, né, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias da semana, das 8 horas da noite até as 9. Tem um curso que começa às 7h30, vai até às 9, que são cursos de introdução ao estudo do Espiritismo, ESD, que é Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, o EAD, que é o Estudo Avançado da Doutrina Espírita, o curso Mediunidade 1, Mediunidade 2. Então, todos esses cursos são realizados lá virtualmente, por uma equipe preparada pela Nájila e que estão disponíveis. Tem às vezes, 40, 50 frequentadores em cada um desses cursos, né? Todos baseados em apostilas preparadas pela Federação Espírita Brasileira, com roteiros, com orientações. Então, é uma bênção o que a internet nos está oferecendo. E como eu comentei no início, daquele companheiro lá, numa palestra que eu assisti na semana passada, dizendo: abençoado o coronavírus, que nos permitiu desenvolver esses recursos que antes a gente nós estávamos nos esquecendo deles, né? Tá certo? Então, é importante que a gente aproveite essa oportunidade, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o espírito François de Geneve, ele lembra uma das causas, né, da tristeza, que é aquela tristeza indefinida que nós, às vezes, aposta os nossos corações, que nos faz achar a vida amarga. Por quê? Porque nós aspiramos a felicidade de encontrarmos a liberdade que nos faz retornar ao plano espiritual, né? Existem algumas pessoas que têm esse tipo de tristeza, mas é importante que, ainda que sintamos isso, né, a gente tenha a consciência de que nós precisamos da encarnação. A nossa condição de espíritos imperfeitos, ela vai se transformar através da encarnação, né? Qual o objetivo da encarnação? Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, a gente pode sentir a falta, a saudade dos entes queridos, sem que o nosso coração fique tão magoado que cause incômodo aos entes que partiram, né? Por mais que a gente possa levar para eles
aquela saudade saudável, né? de bem-estar, porque são corações que se amam, são espíritos que se amam, né? Então, é isso que a gente deve aspirar, né? A Joana de Ângeles, ela tem uma expressão que diz o seguinte: a tristeza não é o inverso da alegria, mas é a ausência momentânea da alegria, né? Então, é uma ausência momentânea da alegria, né? Então, ela tem que ser passageira. É um estado que conduz à reflexão e não ao desinteresse pela vida. A tristeza, porém, é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Então, mesmo essas pessoas vão ter momentos de tristeza. Pode ser considerada como uma pausa para a compreensão da existência. Se nós tivéssemos alegrias permanentes e constantes, não tivéssemos dificuldades e problemas, vocês imaginam como nós nos sentiríamos, digamos assim, ou estaríamos quase que estagnados, porque nós não seríamos impulsionados a buscar uma melhoria, a buscar vencer uma dificuldade. E isso acaba estagnando o desenvolvimento da nossa inteligência. E nós precisamos desenvolver a inteligência em todos os sentidos para alcançarmos essa perfeição, não é verdade? Então, é natural que a gente tenha situações difíceis na vida, né? Existe um relato interessante do Eurípides Barçanufo, que talvez vocês certamente conheçam, né? Que o Eurípides ele era um médico que tinha um desdobramento extraordinário, né? E teve um momento que ele estava em concentração, né? Lá na sua casa, no seu quarto, talvez, e que ele se desdobrou e chegou a um lugar assim encantador, né? Tranquilo, bonito, né? E ele foi avançando, avançando, e quando ele levantou os olhos, ele viu Jesus, né? Ele ficou extremamente tocado e quando ele chegou próximo, mas não conseguiu levantar o rosto, né? De tão emocionado que ficou. Quando ele conseguiu levantar o rosto, ele percebeu que caíam lágrimas no rosto de Jesus. Então ele perguntou para Jesus: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? E vejam a resposta que Jesus deu ao Eurípides: não, meu filho, não choro pelos descrentes que merecem o nosso amor. Choro pelos que creem no Evangelho, mas não o praticam. Olha que chamada para cada um de nós, né? Para cada um de nós, essa chamada de Jesus. Que o choro dele é por aqueles que acreditam no Evangelho, mas que não o praticam. Será que nós estamos realmente praticando, né, aquilo que o Evangelho nos ensina? Né? Então, esta página de Emmanuel, né, que nos trouxe as reflexões da tarde de hoje aqui no Brasil e da noite aí na Suíça, em Portugal e na Alemanha, né, está no livro Caminho, Verdade e Vida, né? E que eu fico grato a Zélia por nos ter convidado para falar sobre esse assunto, né? Que nos permitiu ler, estudar e refletir sobre esse tema que é tão expressivo em nossa vida, esse sentimento que faz parte da nossa vida, né? Mas que nós saibamos encontrar na tristeza, né, uma forma de nos fortalecer na busca da nossa serenidade, do nosso equilíbrio, da nossa harmonia e na certeza da presença de Deus e na misericórdia do nosso Pai amoroso, que não falta a nenhuma de suas criaturas. Era isso que nós tínhamos de dizer, meus companheiros.
Muito grato obrigada, muito esperando. obrigada. Estamos pontualmente, então eu vou pedir permissão àqueles que assistirão posteriormente esse vídeo, o que estão aqui online, porque eu vou desligar. Bom, eu vou dar um stop aqui na gravação para que possamos fazer a nossa prece. Muito obrigada, até lá. Até lá.